Então, galera, vamos começar então a nossa aula de número 22, né? Onde hoje nós estaremos trabalhando sobre os conceitos introdutórios de tabela periódica. Então, galera, antes de nós começarmos a falar, né, sobre esse assunto tabela periódica, por questão de desencargo de consciência, deixa eu apresentá-la aqui para vocês, né? Então, essa tabelinha que vocês estão vendo aqui, cheio desses elementozinhos, desses numerozinhos, dessas informações e coloridinha, são as tabelas periódicas, né? E aqui, apresentando ela para vocês de um outro ângulo, certo? Então tá aí a nossa tabela periódica e a partir dessa playlist nós trabalharemos em cima dessa tabela aqui que vocês estão vendo, né? Que é uma forte ferramenta para qualquer trabalho em química. Primeira coisa então, galera, que nós iremos ver nessa aula de tabela periódica é sobre como que ela é organizada. Ela não foi organizada do dia para a noite, né? Tem todo um contexto histórico por trás disso, mas que não cabe a nós ficarmos discutindo nessa aula de hoje, certo? Então, galera, qual que é a ideia do modelo da tabela periódica atual, né? A tabela periódica atual, então, galera, ela é a seguinte, ela é constituída, né? Ela é organizada de acordo com o crescimento do número atômico, né? Ou seja, o número Z aqui embaixo, certo? Nós já discutimos sobre o que é isso. Então, aqui, para ilustrar esse exemplo de como que é o crescimento da tabela periódica, né? Eu quis trazer nessa figura como que nós faremos a leitura. Então, observe que aqui nessa figura nós estamos partindo do hidrogênio e caminhando para o hélio para fazermos, digamos, a leitura da tabela periódica em ordem crescente. Se vocês derem uma olhada, ela está organizada dessa maneira. O hidrogênio sendo o primeiro, aí nós caminharemos mais para cá, para trabalharmos com hélio, e daqui do hélio partiremos do lítio, do berílio, do boro, do carbono, do nitrogênio, oxigênio, do flúor, neônio, e assim sucessivamente, né? Então esse seria basicamente o nosso trabalho feito a partir da tabela periódica, certo? Então, galera, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é esse crescimento. Como que nós olharemos mesmo o número atômico? Para quem não recorda, nós olharemos desses números aqui em destaque, nós olharemos sempre o menor número, certo? Que no hélio seria o 2. Aí o PAC recomenda que seja feito dessa maneira, né? Aqui embaixo, o número atômico e aqui em cima, a massa atômica, chamada de A. Mas nem sempre, galera, vai vir nessa ordem. Alguns dos vestibulares, geralmente, eles costumam mudar essa sequência, justamente de sacanagem, para confundir o candidato, tá? Então tomem muito cuidado com isso. Outra coisa também que nós temos que aprender a olhar e a consultarmos na tabela periódica é o seguinte. Quando nós estamos trabalhando lá com o número, com a massa atômica, né, com um número que é representado pela letra A. Quando nós estamos trabalhando com a massa atômica, galera, a massa atômica, geralmente, ela sempre vai vir com números quebrados, certo? Ela nunca vai vir inteirinha para vocês. Então, nós fazemos as aproximações com um arredondamento que fique mais próximo do número trabalhado. Então, aqui no hélio, por exemplo, lá na tabela periódica, vocês veriam 4,002, eu acho. Então, nós arredondamos para 4 a massa atômica para ficar mais próxima do que nós iremos estar trabalhando. Tranquilo até aqui, né, pessoal? Então, essa é uma das maneiras que nós trabalhamos com a tabela periódica, certo? Galera, a tabela periódica, então, ela passa por uma série de divisões. E hoje eu vou falar de duas divisões muito importantes que essas ferramentas elas nos fornecem, né? Porque a tabela periódica ela é uma ferramenta para o trabalho de química. E não para ser decorada, ela é para ser consultada. Eu não quero que ninguém fique decorando tabela periódica, mas eu quero que vocês saibam a consultar a tabela periódica. Eu quero que vocês saibam usar a tabela periódica, identificando quem que são os períodos, quem que são as famílias, etc. Beleza? Então, nessa primeira aula de hoje, nós basicamente falaremos sobre famílias e sobre os períodos da tabela periódica. Então, para começar, então, galera, o nosso estudo,
nós começaremos com as famílias. O que então são as famílias da tabela periódica? São aquelas colunas horizontais, né? E essas colunas horizontais, elas possuem propriedades físico-químicas semelhantes. Então aqui, ó, trazendo de novo a tabela periódica para vocês. Qualquer uma dessas colunas verticais aqui, começando aqui em cima e descendo, começando aqui em cima e descendo, começando aqui em cima e descendo, e assim sucessivamente, todos esses carinhas aqui, eles possuirão propriedades físico-químicas semelhantes, beleza? Então, galera, eu trouxe aqui a primeira família a primeira família da tabela periódica, né? Depois nós aprenderemos a dar nome a elas. Mas por enquanto, saibamos que a família que está presente em 1A, certo? São constituídos de todos esses elementos aqui. E todos eles têm propriedades físico-químicas semelhantes. Todos eles têm propriedades físico-químicas semelhantes. Só que tem uma pequena diferença entre eles. Ó, todos esses daqui de baixo, do lítio para baixo, são metais, certo? Então toda essa galera aqui são metais. Que nós também aprenderemos depois a identificar isso na tabela periódica, que não tem cor. Sendo todos esses caras metais, galera, eles têm umas coisas em comuns. Eles não gostam de água. É isso mesmo, eles não gostam de água. São caras extremamente explosivos com água. Então, galera, quando esses carinhas eles são colocados em água, eles rapidamente explodem. Literalmente fazem boom. Então não dá. E tem o hidrogênio, que não é metal, mas tem uma propriedade físico-química semelhante a ele, que também é muito explosivo. Então, né, e sem contar que no crescimento da tabela periódica, o hidrogênio é o mais levinho, é o menorzinho de todos. Então, galera, por esse motivo, esses carinhas aqui, eles possuem propriedades físico-químicas semelhantes. Tranquilo até aqui? Facinho, né, pessoal? Então agora, antes de nós prosseguirmos essa aula, nós veremos uns vídeos que mostram as explosões desses carinhas e água. Eu acho legal porque sempre que eu comento isso em sala de aula, os alunos pedem para fazer, e fazer isso em sala de aula é um pouco perigoso, né? Então, prestem bastante atenção no vídeo aí, que está na sequência dessa aula, né? E depois eu volto para continuarmos falando das famílias. Então estamos de volta, né, galera? Pessoal, vocês viram lá nos vídeos, então, lá naquela passagem anterior que eu mostrei pra vocês, como que os metais alcalinos eles são extremamente explosivos em água. Então, nós fomos fazendo a sequência de que começarmos aqui pelo lítio, descendo para o sódio, para o potássio, para o rubídio e para o césio. Olha, gente, o césio aqui explodiu a vidraria com a qual eu estava trabalhando. Imagina o Frâncio. E explodir todo o local onde aquele vídeo foi gravado, né? Então,
são esses tipos de propriedades físico-químicas, né, que todos os metais, que todas as famílias têm em comum. Ah, então todos os caras são explosivos. Não, galera, não quero dizer que todos são explosivos. Mas eles têm características que se igualam um com os outros. Por exemplo, vocês têm traço dos seus pais e vocês têm traço das suas mães. E nem por isso vocês são as mesmas pessoas, mas têm traços parecidos. De maneira semelhante, acontece com os elementos químicos. Beleza, galera? Galera, então tá. Nós vamos então agora começar a identificar e dar nome aos elementos que estão presentes na família em A da tabela periódica, certo? Só que tem uma coisa, galera. Nós, para darmos esses nomes aos carinhas que estão nas famílias da tabela periódica, né, nós temos que entender uma coisinha, que as famílias em A, elas nos indicam quantos elétrons existem na camada mais externa de cada átomo. Beleza? Já já nós entenderemos isso. Então, olha só. Primeira coluna, então, ó, lá na tabela periódica, que nós aprenderemos a identificar, são a dos metais alcalinos, que foi essa que nós acabamos de ver os vídeos deles, né? Então, os metais alcalinos são os da família 1A, pela nomenclatura antiga da IUPAC, e da família 1, pela nova versão. Aqui, galera, esse 1 e esse 1 daqui, seja na nova ou seja na velha, nos indica quantos elétrons possui na camada de valência de cada átomo. Então, nós podemos olhar aqui para todos esses carinhas aqui e falar com toda a certeza que todos eles possuem um elétron na sua camada mais externa. Beleza? Isso é só válido para os que estão em A. Tranquilo? Para 2, né, para as famílias 2A, são os metais alcalinos terrosos. E o que significa eles serem os metais alcalinos terrosos? Além das propriedades físicas e químicas semelhantes a eles. Que também, né, eles possuem 2 elétrons na camada de valência. Certo? 2 elétrons na camada de valência. A família 3A, ou 13, de acordo com a nova nomenclatura da IUPAC. Então, olha só, pessoal. A família 3A é a família do boro. Pela nomenclatura antiga, é fácil nós sabermos que possui 3 elétrons na camada de valência. E pela nova, vai possuir 13 elétrons na camada de valência? Não, nós consideraremos somente o último número. Então, ó, se a gente der esse risquinho aqui, 3 elétrons na camada de valência. Beleza? O que é camada de valência mesmo? Camada mais externa, né? É o nível de energia mais externo do átomo, né? Nós já vimos esses conceitos nas nossas aulas de distribuições eletrônicas. Então, galera, já que ficou claro essas ideias, né, de quantos elétrons na última camada, né? Agora eu vou acelerar um pouquinho o ritmo da aula aqui, tá? Gravem bastante isso, porque será importante nas nossas aulas de ligações químicas. É bom que vocês saibam a divisão desses dois conceitos. Tranquilinho, galera? Então vamos lá. A família 4A, ela é a família do carbono, certo? A família 5A é a família do nitrogênio. Lembrando que aqui em azulzinho à direita do vídeo é a nomenclatura nova proposta pela IUPAC. A família 6A são os calcogênios, 7A halogênio e a 8A os gases nobres. Aí, galera, pode gerar a dúvida o seguinte: como identificar essas famílias na tabela periódica? Quando saber quem que é A, quem que é B, quem que é 6A, quem que é 8A? Então vamos lá. Nós voltarmos aqui na tabela periódica novamente, nós veremos aqui em cima, galera, essa classificação. Então aqui, 1A, nomenclatura antiga da IUPAC, 1, nomenclatura atual. 2A, antiga, 2, atual. E aqui, desse outro jeito, a mesma coisa. 13, a atual, 3A, antiga. 14, atual, 4A, antiga. Então, dessa maneira, todos que estão na mesma coluna têm propriedades físico-químicas semelhantes. Tranquilinho, né, galera? Até aqui não tem nada de muito novo, não, né? Então, vamos ver. Então, a aplicação de quantos elétrons na camada de valência nós temos desses caras. Então,
para ilustrar o nosso primeiro exemplo aqui, pessoal, eu trouxe aqui a distribuição eletrônica desses carinhas. Então, olha só. Se nós identificarmos aqui o oxigênio, nós veremos que ele é um calcogênio. E os calcogênios, eles estão na família 6A da tabela periódica, certo? Então, se os calcogênios eles estão na família 6A da tabela periódica, eles possuem 6 elétrons na camada de valência. Será que é isso mesmo? Então, olha só, eu fiz a distribuição eletrônica deles. Z igual a 8, certo? Então, se nós formos ver aqui, esses carinhas correspondem à camada mais externa, ou seja, à camada de valência deles. Então, se nós formos contar, nós temos 4 mais 2, 6 elétrons nos níveis de energia, o que respeita a ideia que os calcogênios possuem 6 elétrons na camada de valência, ou na nomenclatura atual, esses 6 aqui do 16. Tranquilo, pessoal? Todo mundo entendeu? Se não entenderam, por favor, deixa aí nos comentários explícito para eu tirar a dúvida de vocês, beleza? Então, galera, toda essa linha de raciocínio pode ser repetido para os elementos que estão presentes em A, né? E peço desculpa aos efeitos sonoros da rua, porque isso não tenho como evitar esses barulhos de freadas, tá? Mas, por fim, continuando aqui a nossa aula, o sódio. O sódio ele é um carinha que, se vocês consultarem aí a tabela periódica de vocês, vocês verão que ele é um metal alcalino. Beleza? Ele sendo um metal alcalino, ele possui um elétron na camada de valência, que pode ser comprovado quando nós fazemos a distribuição eletrônica dele. Apenas um elétron na camada de valência. E o flúor? O flúor, gente, ele é um halogênio. E como ele sendo um halogênio, ele está na família 7A, beleza? E ele, então, possui 7 elétrons na camada de valência. Então, tá aqui os orbitais de valência dele, né? E ele possui 7 elétrons. 5 mais 2, 7 elétrons na camada de valência dele. Tranquilo, pessoal? Facinho, facinho? Eu acho facinho, facinho, né? Mas para nós fixarmos essa ideia, vai ter que fazer bastante exercício. Então tá. Se nós formos vermos então agora, galera, os da família Mb, certo? São os metais de transição. Por que, galera, que a família Mb nós temos eles são chamados de metais de transição? E pior ainda, o que são esse raio de metais de transição externas e internas? Bom, galera, os metais de transição, eles apresentam um comportamento completamente atípico. Vocês lembram nas nossas aulas de modelos atômicos? Eu falava com vocês que o modelo de Bohr, né, quando eu contei aquela historinha toda da evolução do átomo, eu falei com vocês que o modelo de Bohr, ele foi aceito até um certo momento. Certo, pessoal? Por que ele foi aceito só até um certo momento? E quando começava a fazer distribuição eletrônica para átomos muito grandes, começava a ficar bagunçada. Eu não sei se vocês lembram também, nós trocamos essas ideias, nós discutimos a solução para esse problema quando nós falamos dos subníveis de energia, certo? Então, quando nós falamos dos subníveis de energia, né, eles nos deram uma clareza maior quanto a isso. Então, galera, o que são metais de transição externas e interna? Os metais de transição externa é o carinha que possui elétrons faltantes nos orbitais d, né? Eles têm uma configuração meio bagunçada, né? E não apenas isso daqui, essa definição ficou meio ruim. Isso daqui não é apenas uma regra de ser faltante. Depois eu já vou dar um exemplo provando isso. Mas os metais de transição externa, eles vão estar ocupando de uma forma ou de outra os subníveis D de energia. Já os de transição interna, eles vão ocupar o subnível F de uma certa forma ou de outra. Beleza? Vamos aprender a identificar esses dois caras então dentro da tabela periódica? Vamos ver aqui de novo então a tabela. Vou pegar ela aqui para vocês novamente. E aqui nós vamos aprender a identificar eles. Então olha só, galera. Os metais de transição,
eles são todas essa galerinha aqui em B. Ou seja, são os que vai da família 3 até a família 12. Beleza? Ao contrário dos que estão em A, eles não têm nome fixo, são apenas metais de transição. E nós temos que falar que são de transições internas ou transições externas. Certo? Mas não é externa do exterior não, tá, pessoal? Fiquem tranquilos quanto a isso. Pessoal, então olha só. Para nós identificarmos esses caras, né, para nós sabermos quem são as transições internas, quem são as transições externas, né, é muito simples. A primeira coisa é identificar quem são os metais de transição. Já identificamos que são os que estão em B. Mas suponhamos que o cara, para sacanear, não colocou as famílias aqui em cima, que ele acha que é subentendido se chegar sabendo. Então é fácil, ó, os B são aqueles que estão por baixo. Os A's estão por cima e o B é esses carinha que estão aqui por baixo, ó, tá vendo? Você vem aqui, pulou o precipício, caiu aqui e são os que estão em B. Belezinha? Então, pessoal, os metais de transição que estão aqui nesta região aqui, eles são chamados metais de transição externa, que são os carinhas que tem os subníveis D, beleza? Então, daqui a pouco eu vou fazer um exemplo com o ouro, que se vocês observarem, ele está na parte das transições externas. O ouro aqui embaixo, o AU, beleza? E, galera, nós temos dois carinhas aqui, que são a série dos lantanídeos e a série dos actinídeos. Que esses dois caras... Por que eles estão aqui nesses dois quadradinhos? E pior ainda, por que eles são representados aqui embaixo, em toda essa colunona aqui? Galera, esses dois carinhas aqui, seria como se na tabela periódica existisse uma gaveta e eles fossem chuchados lá para dentro. Exatamente. Como se tivesse uma gavetinha aqui e eles fossem enfiados, socados lá para dentro. Como que a tabela periódica não é em 3D, nós representamos essas duas séries aqui embaixo. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Então, esses carinhas que estão representados aqui por baixo são as séries dos lantanídeos e dos actanídeos, certos? Lantanídeos e dos actanídeos. Isso, galera, esses carinhas aqui, eles ocupam todos os orbitais F, sejam faltando elétrons ou sejam preenchidos. Para provar isso que eu estou falando com vocês, nós veremos alguns exemplos, 2 exemplos só, para sermos mais concretos, né? Para nossa aula não ficar muito grande, né? E mais cansativa. Então, galera, como eu já havia falado para vocês, né, o nosso primeiro exemplo que nós estaremos usando aqui será o ouro, né? Se nós formos fazer a configuração eletrônica do ouro, nós veremos que os elétrons dele ocupam o subnível D de energia, certo? Só que vamos focar só aqui numa coisinha aqui, galera. Ele, além de focar no subnível D, é um dos subníveis mais energéticos, tá? Que se vocês repararem, também tem o F, mas o F não é tão energético quanto o D, beleza? Então, quando se trata em termos de energia, os metais de transição externas, eles possuem alta energia no subnível D. Beleza, galera? Acho que agora não ficou mais dúvida quanto a isso não, né? O próximo carinha, então, que nós vamos estar trabalhando com ele, é o américio. O que o américio é? Ele é um carinha, né, que é um metal de transição interna, né? Vamos fazer essa observação aqui, ó. Esse daqui é o externo e esse outro carinha aqui é interno. Então, galera, se nós formos fazer a distribuição eletrônica dele, vai ter esse comportamento bem atípico, né? Bem estranho mesmo, né? Mas isso o diagrama de Linus Pauling nos explica por quê. E se nós formos ver, os orbitais F têm alta energia, certo, galera? Olha só, os orbitais S, aqui embaixo, vocês podem estar perguntando, ele tem alta energia. Mas olha os orbitais F, o tanto de elétrons que não tem nele. Então, mesmo eles estando mais próximos do núcleo do átomo do que esses daqui do S, eles têm maior energia devido à quantidade de elétrons, devido ao tamanho do átomo. Galera, eu sei que parece estar bem confusa essa aula,
Mas a minha ideia principal aqui é que vocês entendam que os orbitais energéticos F estão ocupados, são os mais energéticos e os ocupados aqui nos metais de transição interna. Belezinha, pessoal? Tranquilo, tranquilo, né? Facinho, facinho, facinho. Tem que botar a cachola para funcionar. Tem que pensar um pouquinho. Eu sei que essa aula não é tão elementar e não é tão fácil assim de enxergar. Por isso que nós vamos ter que usar a imaginação aí além do limite. Certo, galera? Então agora, caminhando já para a reta final da aula, nós falaremos dos períodos. O que os períodos nos indicam? Os períodos, para começar, são todas essas filetinhas horizontais dos átomos. Então, dos átomos não, da tabela periódica. Então, se nós olharmos aqui de novo a tabela periódica, seguindo essa linha nesse sentido aqui, ó. Beleza? Sempre nesse sentido que meu dedo vai mostrando aqui para vocês. Nós estamos trabalhando então com os períodos da tabela periódica. O período, então, galera, ele nos indica quantos níveis de energia existe para cada elemento correspondente àquele período. Para ilustrar esse exemplo, eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos aqui, para nós darmos uma ilustrada nessa ideia. Então, olha só. Eu trouxe aqui 3 exemplos para vocês, tá? Um exemplo que está no primeiro período da tabela periódica, um exemplo de um elemento que está no segundo período e um outro exemplo de um outro elemento que está no terceiro período da tabela periódica. O hidrogênio, Z igual a 1, apresenta um nível de energia. O lítio, Z igual a 3, possui dois níveis de energia, conforme vocês estão vendo aqui. E o alumínio, que é Z igual a 13, possui 3 níveis de energia. Por quê? Terceiro período, segundo período, primeiro período. 1 nível de energia, 2 níveis de energia, 3 níveis de energia. E aqui são os núcleos atômicos deles, né, com prótons, nêutrons e elétrons, né? O próton representado de vermelhinhos e os nêutrons de pretinho aqui, né? Igualmente do elétron. Não vem pensar que isso daqui é elétron no núcleo não, tá, galera? São os elétrons aqui nas camadas e os nêutrons e prótons aqui no meio. Então é isso que os períodos da tabela periódica nos indicam. Beleza, então, galera? Cansativa essa aula de hoje, né? Muita informação nova, né? Mas pensem que agora vocês já aprenderam, já usaram a primeira parte da ferramenta da tabela periódica. Beleza? Na sequência, então, nós aprenderemos a identificar as classes da tabela periódica, né? E a fazer o uso delas. Tranquilo, pessoal? Então tá bom, tá aí a nossa aula de hoje de tabela periódica. Se vocês gostaram, dá um like aí, indique para os amigos, né? E para os coleguinhas de classe também. Beleza, pessoal? Surgiram melhorias para o nosso canal. E assine também o Help Químico para vocês ficarem por dentro das novidades que o canal está dia após dia inovando e pegando as opiniões dos nossos coleguinhas que acompanham aqui. Belezinha? Então tá bom, galera. Um forte abraço e até já!